Olá, alunos do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre orações coordenadas. O que são orações coordenadas? As orações coordenadas, elas são orações que elas possuem independência sintaticamente, ou seja, uma oração pode ser analisada separada da outra, uma vez que cada uma vai possuir sentido completo. Logo, as orações coordenadas, elas são chamadas também de orações independentes. Então, nós temos dois tipos de orações coordenadas. As orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. O que são orações coordenadas assindéticas? São aquelas orações independentes que não vão apresentar nenhum tipo de conectivo, ou seja, elas vão ser ligadas apenas por vírgula, ou seja, como nos exemplos, vim, vi, venci. Observe que nós temos três verbos, logo nós temos três orações. O sujeito do verbo vim, eu vi, eu venci. Então, para cada um dos verbos, nós temos um sujeito. Nós percebemos que aí as orações, entre elas, não há nenhum conectivo, nenhuma conjunção coordenativa. Eles partiram, eu fiquei. Observe que nós temos partiram é verbo, logo é oração, fiquei é verbo, logo é oração. Então, o sujeito do verbo partiram, eles, o sujeito do verbo fiquei, eu. Então, são orações sintaticamente independentes, têm sentido completo e elas foram ligadas apenas pelo uso da vírgula aí. São orações coordenadas assindéticas, ou seja, não vão possuir conectivos. As orações coordenadas sindéticas, elas são orações independentes entre si, mas elas são ligadas obrigatoriamente por um conectivo, por uma conjunção coordenativa que nós vimos na aula passada. Então, elas recebem o nome de conjunção coordenativa porque elas vão apresentar as conjunções coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Veremos uma a uma. Então, no quadro, no gráfico aí nós percebemos a classificação das orações coordenadas, do tipo assindética, sem conjunção entre as orações, e as sindéticas vai possuir conjunção, conectivo entre as orações. A única que vai possuir uma subclassificação são as coordenadas sindéticas, que eu vou dizer oração coordenada sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Verifique a análise sintática da primeira oração. Vim, vi, venci. Primeira oração, vim. Segunda oração, vi. Terceira oração, venci. Então, as três orações, elas não possuem conectivo. Elas são classificadas como orações coordenadas assindéticas. Comprou o livro e leu. Observe na oração, quando eu vou fazer a análise sintática, separar as orações. A primeira, comprou o livro. A segunda oração, e leu. Observe que a segunda oração ela é formada apenas pelo verbo leu, mas nós temos um sujeito aí que está oculto, Ele leu. Veja que as duas orações elas foram ligadas pelo conectivo aditivo e. Ela estudou, mas não passou. Análise sintática da oração. Primeira oração, ela estudou. Segunda oração, mas não passou. Veja que o conectivo aí ele sempre vai aparecer na segunda oração. Mas há casos em que ele pode aparecer na primeira oração, é o caso das alternativas. Observe a tira do personagem H. Então, quero que as férias na casa da minha mãe sejam divertidas. Se você for agradável, ela também será. Oi, sogrinha, você está ótima. Limpe os pés, lave as mãos e não derrame nada no chão. Vamos analisar a oração do último balão de fala. Limpe os pés. Até aí nós temos uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque nas imediações da oração nós não vamos encontrar nenhum conectivo. A segunda oração, lave as mãos. Ou seja, nós também temos uma oração coordenada assindética, não possui nenhum conectivo aí. E a terceira oração, e não derrame nada no chão. Aí nós já possuímos o quê? O conectivo aditivo e ligando a terceira oração à segunda. Mas perceba que as três orações, elas podem ser analisadas separadamente, elas possuem sentido completo. Se alguém diz limpe os pés, você entende.
Elas são independentes entre si. Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas vão apresentar os conectivos e, nem, mas também. Observe que o mas tem que ser seguido da palavra também. Aí ele vai ter o sentido de adição, de soma. Se vier só mas, ele não soma, ele coloca as ideias em oposição. A vírgula antes do e. Muitos estudantes têm essa dúvida, né? 3 casos do uso da vírgula antes do e. Quando? Quando o e conectar 2 orações com sujeitos diferentes. Aí eu posso colocar vírgula. Observe. A guerra mata os filhos e as mães choram desesperadamente. A guerra mata os filhos, vírgula. E as mães choram desesperadamente. Observe que as 2 orações, elas possuem sujeitos diferentes. Então, nesse caso, a vírgula é necessária aí. Quando o é repetido no início de orações em uma determinada sequência. Veja, e eles riem, e eles cantam, e eles dançam. E ele falou, e ele gritou, e ele dançou. Isso daí é uma figura de sintaxe chamada polissíndeto. Síndeto, na aula passada, nós vimos que é uma conjunção. O polissíndeto, na língua portuguesa, ele é representado pela conjunção coordenativa aditiva e. Ele vai aparecer iniciando as orações. É um recurso de um determinado dos poemas, né? O poeta vai utilizar para criar ritmo, rima no poema. O terceiro caso é quando o e tem sentido adversativo. Então, em alguns casos, ele pode ter o sentido contrário, de oposição. Observe, são os incompetentes e ocupam altos cargos. Veja que aí não estão somando, você pode trocar por mas. São os incompetentes, mas ocupam altos cargos. O capitão estava ferido e continuou lutando. O capitão estava ferido, mas continuou lutando. Veja que as ideias são opostas. O e, nesse caso aí, não indica adição, e sim oposição. Orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que são introduzidas pelas conjunções mas, porém, contudo, entretanto, no entanto. Veja alguns exemplos. A terra é fértil, mas as colheitas são ruins. Veja que as ideias, a primeira oração, a terra é fértil, o que foi dito na primeira está em oposição com a segunda, foi ligado pelo conectivo mas. A conjunção mas só pode ser empregada no início de orações. Veja, já as outras conjunções adversativas, como porém, entretanto, elas admitem mais de uma posição dentro da oração. Veja, ninguém respeita a Constituição, entretanto, todos acreditam no futuro da nação. Observe a palavra entretanto, que você pode empregar ela em determinadas posições. O mais ele só vai admitir ficar no início da oração coordenativa. Cuidado sobre o e, nós já falamos, né? Além de apresentar a ideia de adição, ele também pode apresentar a ideia de adversidade, em alguns casos de conclusão, de consequência ou de finalidade, que nós veremos em outra aula. Observe a placa. Bebeu e está dirigindo? Chique, hein? Se o carro pegar fogo, vai ser cremado. Observe aí, nós temos bebeu, primeira oração, está dirigindo, segunda oração. Ligando as 2 orações, nós vamos ter o conectivo e. Observe que nesse caso ele não indica adição, e sim uma oposição de ideias. Eu poderia dizer assim, bebeu, mas está dirigindo. São ideias opostas. Veja que o e aí, nesse caso, ele não indica adição, e sim uma oposição de ideias. Agora observe na próxima frase, a oração. Dirigir e beber é suicídio, não brinque no trânsito. Agora veja o e na segunda oração, dirigir e beber. Perceba que agora eu estou somando ideias, né? Estou adicionando ideias uma à outra. Nesse caso o e ele tem sentido aditivo. A vírgula e a conjunção mas. Então, antes das conjunções adversativas, conforme ocorre abaixo, nós vamos utilizar a vírgula. Gosto de chocolate, mas não posso comer. Então, sempre vai ser utilizado a vírgula antes de conjunções adversativas, tá? A vírgula, no entanto, poderá ser dispensada quando o mas faz parte de uma locução conjuntiva que vai indicar a soma de ideias.
né? Ela não era só bonita, mas também inteligente. Então, nesse caso aí, a vírgula é dispensada, porque aí, ó, o mas, observe que depois dele existe a palavra também, que nesse caso aí está somando e não colocando ideias em oposição. Não só traiu, mas também mentiu. Então, veja que a ideia aí é uma ideia de adição e não de oposição. Conjunções alternativas, que também são chamadas de disjuntivas, são aquelas que vão unir orações independentes, indicando uma alternância de fatos, uma exclusão de fatos, ou ela pode indicar também uma escolha. E aí vai aparecer os conectivos coordenativos, ou, ora, quer, seja, nem. Observe no exemplo, viver ou sonhar, viver e sonhar. Observe no primeiro exemplo lá, ó, viver ou sonhar. Eu estou te dando aí o quê? Uma alternância, uma escolha. Você pode viver ou você pode sonhar. Aí as duas orações são ligadas pela conjunção coordenativa alternativa. E a oração, ela é uma oração coordenada, sindética, alternativa. Oração coordenada sindética explicativa. Como o próprio nome diz, são aquelas orações que são introduzidas pelo conectivo coordenativo explicativo, que são que, porque, são os principais, já que, visto que, e o pois, em alguns casos, pode ser explicativo. Observe o exemplo. Algo grave ocorreu, pois o médico nunca atrasa. Veja que o pois aí, ele é conclusivo. Ele pode ser conclusivo, mas nesse caso ele funciona como uma explicação. Oração coordenada sindética conclusiva. São aquelas orações que ela vai te expressar uma ideia de conclusão daquilo que foi relatado na oração anterior. Aquele ovo flutua na água, portanto está estragado. Ou seja, o conectivo, portanto, ele introduz uma conclusão do que foi relatado na oração principal. Aquele ovo flutua na água. E aí os conectivos utilizados nesse tipo de oração coordenada, sindética, conclusiva são portanto, logo, então, por conseguinte, pois, sempre depois do verbo, né? Pós-posto ao verbo. O pois, ele pode ser explicativo ou ele pode ser conclusivo. Quando ele estiver no início da oração, ele é explicativo. Ó, choveu, pois está molhado. Veja que ele está no início da segunda oração, pois está molhado. Quando ele for deslocado, né? Quando ele for deslocado para depois, ele é conclusivo. Estudou muito, passou, vírgula, pois, vírgula, bem rápido. Então a gente vai ter também o auxílio da vírgula, que vai me dizer que ele é conclusivo também. Então ela pode ser o pois. A conjunção pode ser explicativa ou pode ser conclusiva. A diferença se percebe pelo sentido da oração, lógico, mas ela também é manifestada pelo modo como as vírgulas são colocadas. Observe, os funcionários dessa empresa devem trabalhar satisfeitos, vírgula, pois participaram da distribuição dos lucros. Pois, nesse caso, é explicativo. Ele equivale a já que. O grande desafio consiste, vírgula, pois, vírgula, em dar emprego a todos os jovens recém-formados. O pois, ele é conclusivo, ele equivale a portanto. As conjunções, né? As conjunções coordenativas, elas vão entrar na composição das orações coordenadas e nós vamos estudar ela lá na construção do texto, na produção do texto, como os operadores argumentativos. Daí nós vamos ter aqueles que explicam, aqueles que acrescentam, que são os aditivos, aqueles que se contrapõem, que são as orações coordenadas adversativas, aquelas que vão expressar a ideia de conclusão, que vão entrar na composição da produção textual lá. E assim nós chegamos ao nosso já conhecido mapa mental. Hoje nós estudamos sobre as orações coordenadas, nós vimos que as orações coordenadas são orações independentes e que elas são classificadas em dois tipos: orações coordenadas assindéticas, sem conjunção, sem conectivo, e as sindéticas que elas vão ser relacionadas por conjunções aditivas, adversativas, explicativas, alternativas e conclusivas. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.